A única profissão que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Fala galera, seja muito bem-vindo ao 5º episódio dessa segunda temporada do podcast Todos Somos Vendedores. Se você ainda não compartilhou algum corte desse podcast, você está totalmente errado comigo. Eu estou realmente chateado, porque eu esperava, eu contei que você compartilharia com os seus outros amigos e amigas empreendedores sobre esse podcast. Então fica aí essa intimação logo no início desse 5º episódio, que é um episódio muito especial. A pessoa que eu convidei aqui, ele além de um grande nome aí, uma lenda do mercado nacional de vendas, ele está agora junto com a gente montando uma das principais imersões de vendas do país, que vai ser lançado em breve. Você provavelmente, quando estiver assistindo esse podcast, essa imersão já foi lançada, então também já se aproveita aí, clica em algum lugar aqui e se inscreve, porque a gente fala há muito tempo sobre a gente começar a enxergar os verdadeiros engenheiros das vendas. Aquele cara que tem a capacidade de otimizar o processo, de criar o playbook e de potencializar o trabalho do vendedor. E esse cara que está aqui hoje, desculpa que o currículo dele é um pouco extenso, eu vou ter que usar o telefone aqui. Antes de falar o nome dele, eu quero ver se você acerta. O cara fez engenharia na Poli, então só aí você já vê que a barra está lá em cima do convidado. Iniciou sua carreira como consultor na UI, foi diretor de marketing. É diretor de marketing? Dá? Confederação Brasileira de Rugby. Ah, já fui. Foi diretor de marketing da Confederação Brasileira de Rugby. Empreendedor na Rocket Internet com o Blue Circle. Country Manager da Zendesk. Hoje eu sou um dos parceiros aí da Zendesk no mercado de SMB, no mercado de varejo. Então, um abraço para toda a família da Zendesk. Para quem não conhece, a Zendesk é uma ferramenta, uma solução que ajuda você a fazer todo o atendimento ali da sua empresa, independente de qual segmento você atua. Então já fica esse merchan aí também para a Zendesk. O negócio hoje está começando vendedor, hein? Ele foi mentor da aceleradora da Oracle e da ACE, né, Aceleratec, fundador do Sales System, uma metodologia focada em treinar líderes de vendas para que seus times alcancem sua melhor performance. Esse aqui ficou com branding. Esse ficou com branding o negócio aqui. E agora ele está trazendo a Apollo.io, é isso? Apollo.io para o Brasil, que é uma ferramenta que atua na geração de leads. Afinal de contas, né, quem não ama lead, quem não quer lead, então ele agora está trazendo essa ferramenta para cá. Está comigo aqui hoje, nada mais, nada menos do que João Olivério. E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui respeitando com toda a equipe todas as condições para poder acontecer esse podcast e seguirmos com esse 5º episódio do Todos Somos Vendedores. Irmão, como engenheiro, assim, hoje já é normal, a gente já vê aí uma galera que é engenheira atuar na venda, matemático e tudo mais. Mas, até por conta dessa tendência de growth, etc. Mas me fala, como é que foi na hora que você se viu engenheiro na área de vendas? Como é que foi isso para você, psicologicamente? Boa. Primeiro é um prazerzão estar com você, Alfredo. Muito legal aqui estar com a tua audiência, com o respeito de todos, Enfim, vai ser um prazer estar nesses próximos minutos aqui com você. Em relação à engenharia, acho que assim, acho que muita gente fala, né? Se você não sabe o que você vai fazer de faculdade, vai estudar engenharia, que pelo menos você tem uma abordagem lógica, uma abordagem mais técnica. Você sai preparado para a vida. Sai preparado para a vida, né? Então foi um pouco dessa história, né? Tanto que eu nunca trabalhei com a área de engenharia, né? Estudei engenharia civil, mas, enfim, acho que eu nem sei como fazer nada hoje de manutenção, de pintar uma parede, também não sei nada. Mas sempre usei muito o conceito da parte lógica, né, para isso daí. Tanto que é uma coisa que às vezes não está no meu currículo, mas eu comecei programando, eu comecei desenvolvendo. Como desenvolvedor. Um desenvolvedor por gostar, né? Vamos dizer, você é um cara mais novo que eu, mas quando a internet chegou no Brasil, em 94, eu já era um early adopter, vamos dizer assim, né? Já começava a usar, muito por conta da Câmara Americana de Comércio, meu pai era afiliado, então tinha facilidade. Cara, você falou agora, me lembrei. Acho que foi um dos primeiros momentos da internet do Brasil, a gente recebia em casa aquele do American Online, não Sim. era? A AOL. A American Online chegou no Brasil em 99, 2000, quando eu comecei a estagiar
Quer dizer, já tinha 6 anos ali. Já tinha 6 anos. E mas que era acontece? mais empresa, porque eu me lembro de chegar, vinha pelo jornal, né? Isso, e aí isso. Você se conectava, eu lembro nos Estados Unidos, quando eu ia para os Estados Unidos, a gente adorava comprar aqueles kits com 20 CDs, 30 CDs, você instalava. Então, meu pai sempre trabalhou em multinacional americana, então a gente tinha a oportunidade ou de ir para lá, ou ele trazia aqueles CDs, aquelas coleções maravilhosas. E eu lembro da gente, né, justamente ter sido pioneiro nessa parte de internet. Então, muito do que eu devo hoje à parte de vendas não é nem tanto a engenharia pela faculdade, mas muito pelo lance como fala, da lógica, né, do famoso if, this, then that, if, else. Tá? Toda essa parte lógica que isso tem muito a ver com vendas, especialmente a parte de bancos de dados, a parte de olhar a parte de dados, né, de você como fala, trabalhar, como que eu posso dizer assim? Trabalhar muito essa parte condicional mesmo, vamos chamar assim, né? Um passo primeiro, depois do outro, um processo, um sistema. Né? Então isso me ajudou muito, especialmente nessa primeira fase. Tanto que eu desenvolvia websites no começo, criava site, fazia... Tem umas histórias boas aí para contar também. Você começou como um bom e verdadeiro freela. Era nem freela, porque eu nem trabalhava com isso, estava no colégio ainda. Começava brincando, fazia uns sites de fã de banda de rock, fã de time de futebol, essas coisas, sabe? Programando de brincadeira. E aí eu lembro que foi, acho que 2000 que eu fiz meus primeiros sites profissionais, né? Vendendo para terceiros e tal, antes mesmo dessa época de consultoria. A consultoria foi mais mesmo para aproveitar a parte de estágio, né? De conhecer. E tanto na Ernst Young Consulting na época, quanto na Accenture, que eu também trabalhei, foram escolas fantásticas para quem está começando. Accenture é referência. Não, é referência. Eu fiquei quase 4 anos lá, estagiando. E, curiosamente, né, na Accenture, eu lembro, quem era da Poly era quase que obrigatório ir para Accenture. E, curiosamente, eu não programei uma linha de código lá dentro. Né, porque muita gente ia para a parte de tecnologia por ser de engenharia. Eu não programei nada, eu aprendi muito da parte de processo, da parte de estratégia. E varejo, inclusive, varejo clássico, supermercado e tudo mais, foi a minha escola, de certa forma. Você imaginar que, varejo e programação vai dar um vendedor, especialmente hoje de SaaS, de software e tudo mais... Eu não sei, mas deu, sabe? De alguma maneira deu. Mas você aprende muita coisa, tem muita sacada, muito detalhe, tudo tem um porquê acontecer. Né? Tanto que quando o pessoal pergunta sobre livros, por exemplo, os livros que eu mais uso como referência são livros de varejo. É muito louco, né? Why We Buy, por exemplo, que é o Vamos às Compras, que é uma bíblia para quem olha essa parte toda de informação, de dados. Então, isso daí tudo me ajuda muito a vender. Hoje, o vendedor, se ele não está preparado, se não tem informação, ele não vai vender. E eu acho que não é só ter informação, né? Acho que é muito importante o vendedor saber analisar a informação. Sim, claro. Né? Então, são 3 coisas importantes, né? Você saber primeiro quais informações você quer, você conseguir documentar essas informações. Sim. E você saber analisar. Sim. Acho que isso chega a ser até mais importante do que ter a ideia, do que ter a sacada, do que saber o que fazer. Porque se você sabe analisar, aquilo ali vai te dar alguns indicadores que você vai procurar o que saber. Sim, e aí você vai encontrar, seja num livro, seja na internet, seja numa consultoria. Agora, quando você não consegue saber quais informações você precisa, como você vai documentar aquelas informações e analisar elas para realmente ela te apontar alguns indicadores, aí a informação passa a ser realmente só um repositório de conhecimento. Né? Como o pessoal, né, até tem um clichê, né, que é a diferença entre dados e informação. Dados estão por aí, agora você organizar, analisar, estruturar, que é o que vai te trazer informação. Então, né, dessa maneira que a gente acaba dividindo as coisas. Né? Sensacional. Eu nem vi aqui, nem falei, mas estou bebendo café aqui da Caffeine Arm, do pessoal do Super Coffee, Brunão, nosso aluno, Illuminati 4.0. Estou aqui, fazendo merchan e tomando o café dele para aguentar, porque hoje é dia de gravação de 2ª temporada. Então, além desse aqui, vão vir vários outros podcasts. Segue lá no Spotify, segue aqui no YouTube para você continuar analisando, acompanhando aí os nossos episódios. João, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco sobre o modelo tradicional de venda, né? Eu brinco que é o tirador de pedido, e o modelo atual de venda. Né? Acho que durante algum tempo, a gente fala muito aqui no podcast, que as pessoas elas associavam a palavra venda ao momento transacional da jornada de compra. Então, o que era vender? Vender era a pessoa que ficava naquele ponto ali, onde as pessoas pagam. Então, o cara, você podia fazer um anúncio, você podia atrair o cara para o teu negócio, você podia fazer o que for. Quem vendeu? O cara que transacionou. Então, essa é a minha visão. Quando se fala de venda tradicional, é a transação. A famosa transação. Troca de dinheiro e produto
por dinheiro. Quando a gente vai para o modelo atual, a gente já começa a enxergar que as áreas de venda, na verdade, elas têm branding, elas têm CX, elas têm growth, e o momento de conversão não é mais o momento da venda, da transação. Passa a se tornar o momento da fidelização. Uhum. Eu queria que você, que como falou, passou por essa jornada toda, como é que você enxerga isso e como é que você pensa na hora hoje de fazer um projeto de venda de jornada do cliente? Boa. Você foi falando, eu fui lembrando muito, me veio à cabeça a experiência na Apple Store. Acho que é uma das... Né, naturalmente, as pessoas, né, já estão acostumadas com todo o atendimento, tudo aquilo lá que você tem, né, toda uma marca bacana, toda uma experiência completa, mas tem um ponto que chama atenção quando você, especialmente eu lembro nos Estados Unidos, que quando eu ia procurar algum vendedor, né, ficava sempre aquela situação, pô, quem que me atendeu, quem não me atendeu, ela me falava, não se preocupe, a gente não ganha comissão por vendas. Porque lá já era entendida essa história de que cada parte é importante para a venda, não é somente um ou outro. Todo mundo tinha sua responsabilidade. E isso, quando eu vejo, por exemplo, quando eu estou, né, seja nas consultorias ou nas empresas que eu trabalhei, eu vejo a importância de você cuidar de cada uma das pecinhas. Falando, por exemplo, da Zendesk, ou da Apollo, que tem características muito parecidas. Ambas, o produto ele se vende sozinho. Se você quiser, você tem toda a facilidade e a conveniência de comprar sozinho. Só que por que não ter assistência de alguém? De repente, algum humano? E aqui no Brasil a gente sabe que tem a característica do ser humano é muito importante ainda, diferente talvez de outros países em que isso já não é tão relevante. Né? Então, eu acho que assim, cada detalhe hoje é pensado na parte de vendas. Acho que uma mudança principal que a gente tem no Brasil é que a história da venda, o estigma de vendas mudou muito para cá. Hoje a gente tem orgulho de falar que somos todos vendedores. Antigamente, vendedor é aquela pessoa que não deu certo. Aquela pessoa que não tem para onde ir. Eu acho que isso está mudando. Está mudando para caramba. Ele levanta muito essa bandeira, eu também. Mas eu acho que a vaga de vendas é aquela assim, cara, você não conseguiu nada, vai para vendas. Flávio Augusto também foi um cara que bateu muito nisso. Caio Carneiro. A gente tem aí hoje. Só que eu acho que a minha visão, né? A descentralização da mídia, da comunicação, que antigamente tu tinha que ir no Jô Soares. Isso. Antigamente você tinha que ir na Globo para ficar conhecido, para conseguir impactar as pessoas, influenciar. Hoje não. Sim. Hoje tem um podcast que você faz, que não importa o número de pessoas que estão ouvindo e assistindo, mas você consegue ali impactar pessoas. Hoje você tem o Instagram, você tem o LinkedIn. Então eu acho que a informação ela foi mais entregue e as pessoas também, ao longo acho que dos últimos 3 anos, eu sinto que as pessoas mudaram um pouco aonde elas procuravam informação. Sim. Sabe? Aquela coisa de, vou ligar a TV para ver o jornal dos esportes. Sim, sim. Eu acho que começou, tipo assim, não, vou ligar a TV para olhar o reality show de empreendedorismo. Pô, vou ligar. Então, acho que isso deu uma mudada e aí eu vejo que o vendedor não tem como fugir, vai. O vendedor é um protagonista do negócio. Uhum. Né? Ele tem a responsabilidade de se comunicar, de construir marca, de atender bem o cliente, de encantar, de fidelizar. Ele é um resolvedor de problema. Uhum. E aí eu acho que isso vem reverberando cada vez mais e ganhando mais awareness das pessoas. Com certeza. Eu vejo também, por ter trabalhado em empresas americanas, a cultura do treinamento é muito relevante. Né? Antigamente, se um vendedor não vendesse, né, não conseguia os números dele, a culpa é do vendedor. Por que você não vendeu? Você sabe onde é o RH, né? Sempre tem aquelas ameaças. Hoje não, hoje é dada muita condição. Isso eu estou falando, né, de empresas mais estruturadas. Acho que o Brasil está num caminho muito bom de crescimento. A gente tem empresas aí, muitos desses unicórnios aí, não só pelo investimento que acabam recebendo, porque realmente treinar não é barato, né? E treinar com bons treinadores leva tempo. Essa é uma das características mais gritantes que eu vi da diferença entre Brasil e Estados Unidos, a questão do treinamento. Você acha que lá tem o tempo maior? Tem um treinamento mais preparado. Lá eles entendem que o vendedor ele tem uma fase de ramping, né, que a gente chama, o rampar. De aceleração. De aceleração. Isso na minha aula do gestão. Exatamente. Por exemplo, eu vou dar outra... Aqui o cara chega e já, teu e-mail é esse, tá aqui teu computador, tua meta é a meta. Vai ter um treinamentozinho meia boca e vai lá. Vai ter o treinamento, mas tua meta tá contando. Eu lembro, por exemplo, eu também tive outra experiência, que não estava listada, que eu liderei o Indeed no Brasil também. Indeed, que é o maior site de empregos hoje do mundo. Uma experiência mais curta, mas foi suficiente para eu poder
entender como funciona, né? E nessa parte a questão de treinamento era super importante. E de ramping também. Então, por exemplo, né, especialmente nos Estados Unidos, tudo baseado em quarter, né, em trimestre. Então, cada trimestre, um vendedor ele tinha uma meta específica, não era uma meta cheia. Então, eu lembro que para chegar na meta cheia, eram 3 trimestres que você precisava ter. Você tinha 9 meses para treinar. Tipo colégio para passar de ano. Mais ou menos isso. Você tem uma boa chance. Quatro trimestres. Lá acho que era bimestre, né? A escola era bimestre, não lembro, mas já faz tempo. Mas você tem 3 trimestres para poder chegar até a cota cheia. E, teoricamente, eles falavam assim, você só está pronto para ser um vendedor de verdade, 100%, com 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa. Você vê, aqui, né, ou mesmo em outras empresas lá fora também, não é dada essa chance. Em geral, se você não performa, sei lá, às vezes o primeiro mês aqui, porque a gente baseia muito em mês aqui. É todo trimestre. Então, é o trimestre cheio. Você tem a chance de você... Começou o mês mal, de repente, você consegue salvar o teu trimestre. Lá, né, lá tem isso. Aqui no Brasil é quase todo mês a mês. Né? Tanto Mas é dia. Às vezes é dia, semana, exato. Já toma porrada. Tanto que muita consultoria que eu dou hoje, eu tento avaliar com o pessoal até que ponto não faz sentido você quebrar por trimestre, não por mês. Até porque tem muita venda... Você vê, na Vtex, lá, o ciclo de vendas não deve ser coisa de dias, semanas. Deve ser, 3 meses, talvez. Às vezes até mais. Em geral, de 3 a 6 meses. Isso. De 3 a 6 meses. Tem clientes que a gente está falando de uma realidade de 2 anos criando um relacionamento, prospectando, acompanhando, para conseguir ter uma oportunidade na RFP. E isso também, o papel do vendedor, uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que entender muito o papel da qualificação na área de vendas e entender que cada empresa, cada pessoa vai ter o seu momento mais adequado. Parece clichê para quem já fala de vendas, parece uma coisa meio óbvia, mas assim, se você não, né, de repente você não tem uma venda à vista, vamos dizer assim, a surgir, é que você seja first call, você seja aquela primeira ligação de alguém. Então, eu tenho muita gente que eu crio um relacionamento que eu sei que não é para agora que eu vou vender, mas na hora que a pessoa estiver pronta para comprar, eu tenho que ser a primeira opção dela. Né? Isso me baseia muito. E aí o papel do vendedor é muito importante, porque não é só a questão da uma ferramenta, a questão do... Hoje a gente tem diversas soluções fantásticas em várias áreas. Você acha que o grande vendedor ele prepara o cliente para comprar mais do que oferece e fica vendendo? E essa é uma das diferenças que eu vejo. Né? Desculpa se eu estou comparando muito com uma outra realidade, né, de empresas internacionais, mas acho que é a principal diferença que eu vejo de Brasil e Estados Unidos. O bom vendedor, ele também é um bom comprador. E aqui no Brasil a gente não é muito bom comprador. Você vê, às vezes a gente, por exemplo, a gente quer... Por exemplo, quantas vezes a gente não vê assim, a gente vai comprar um determinado negócio, vamos dizer, um sistema, um software e tal, e fala para a pessoa, vem até aqui, vem até o meu escritório, vem fazer uma demonstração, vem não sei o que lá. Por que a gente não faz uma coisa para ajudar? Pô, é melhor uma demonstração para você não ter que se deslocar? Hoje com a pandemia é fácil a gente falar isso. Mas antes da pandemia, é muito inefetivo. Cara, eu não gosto de Zoom, cara. Você me manda agenda aí, vem aqui. Vem aí, exato. Aí dá um chá de cadeira nos 30 minutos. E detalhe. E você é o interessado. E não é só com uma empresa, tá? Eles fazem com 10, 20. Enquanto, por exemplo, se você comparar Estados Unidos, Japão, o Japão só vai falar com você quando ele está 100% pronto para te comprar. É só para falar assim, olha, oi, tudo bem? Alfredo, eu quero comprar a sua solução, então vamos dizer, já fiz toda a minha análise aqui, meu estudo, é isso mesmo, me confirma umas dúvidas e tal, estou pronto para comprar. Estados Unidos vai escolher, de repente, 2, 3, não vai querer gastar o tempo de todo mundo, e lá tem muita referência, tem muito site de comparação de software, por exemplo, a gente ainda não tem essa cultura. Então, essa é outra coisa, a gente aqui não é tão bom em comprar. Por isso, talvez, se a gente não é bom em comprar, será que a gente vai ser bom em vender? Olha, e para quem está nos ouvindo, fica uma oportunidade aí, hein? Fica uma ideia para quem está nos ouvindo. Fiquem ligados aí que pode ser interessante. Tem muita coisa que é curiosa, que a gente tem que pensar um pouco até na semântica, né, das palavras. Eu estou fazendo uma iniciativa agora, que é o Hub do Empreendedor, que foi uma marca fundada, né, um nome fundado, um movimento pelo Gustavo Mota, da Uido Logos. Na época, eu participei ali junto com ele, um pouco como cofundador ali logo no início. Isso ficou meio que de lado. Era na verdade, um programa de benefícios da Uido Logos, que é uma empresa de criação de freelancer da América Latina. E eu assumi essa marca esse ano, coloquei um time para trabalhar para exatamente fazer review de softwares. Sim. Então eu estou fazendo review de soluções, de marcas, para poder estar indicando para os empreendedores. Mas não é um comparativo. Eu gostei muito dessa tua sugestão
de ter um blog, um site que compara os softwares e que... Isso é muito comum lá fora. Tem muitos sites que fazem isso. É que aqui também a política de comunicação não é tão favorável para isso, né? Você não pode falar do teu concorrente igual lá fora, tem um pouco disso, né? É até mais simples, é bem um comparador mesmo, assim, né? Você... Pensa que nem, por exemplo, a gente tem aí, né? Até foi vendido para o Glassdoor, né? O Love Mondays, que foi vendido para o Glassdoor também. Como um comparativo entre as empresas, entre reputação, entre como foi a experiência de trabalhar em determinadas empresas. Dá para fazer, só que tem que ser direito. Tem que ser direito. Por isso tem alguns exemplos lá fora, a gente pode até de repente deixar alguns links aí se quiser, de algumas empresas bacanas que fazem isso. E o legal é isso, porque aí você, na hora de você testar alguma coisa... esse é um outro ponto que no Brasil é muito bom também e é parte importante do vendedor. Você tem que estar nos grupos e nas redes mais certas, influentes. Eu, por exemplo, vou dar exemplo da Apollo, até trazer a Apollo para o Brasil, que já está completando quase um ano, né? Meus clientes naturalmente foram os primeiros clientes da Apollo, os clientes de consultoria, o pessoal que eu divulgava, mas os grupos que eu faço parte, seja de executivos aqui, de empreendedores, de vendedores, de SDRs, os grupos que acabam fomentando também. Então hoje essa é uma característica aí sim do Brasil, que as pessoas, se não tem esses sites para comparação, as pessoas pedem opinião. E nisso o Brasil é bom. Que é o buzz, criar né? Comunidade, que é criar comunidades. Isso daí é um negócio muito bom que nem sempre é bem aproveitado. Né? Então existem várias técnicas, várias estratégias para você, inclusive, se dar bem nessas comunidades. Né? Até porque a gente sabe que qualquer coisa que às vezes você fala, você já tem hater. A primeira dela é ser útil, né? É ser útil. É ser útil para a comunidade ali. Sim, sim. A segunda é, até pegando essa dica, mas a primeira é ser útil para a comunidade. A segunda é você enxergar o seu nicho dentro da comunidade. Então, por que você vai ser reconhecido dentro daquela comunidade? Então, você não vai ser reconhecido pelo cara do software de leads, mas você vai ser reconhecido pelo o cara que sabe fazer processo de venda. E aí você vai se posicionar dessa forma e nem sempre o que você se posiciona é o que você vende, mas é aquilo que vai chamar mais atenção do cliente para que ele crie alguma relação com você e que você entregue valor para ele. E o terceiro é a consistência, né? A frequência de você ser ativo na comunidade. Você famoso ser visto para ser lembrado. Isso. Nisso eu até agregaria, não sei se um quarto ponto ou talvez envolvido nesses, que é você ser genuinamente acessível. Isso é uma coisa que virou uma estratégia, uma técnica também para conhecer novas pessoas, gerar leads. Eu uso, por exemplo, de ferramentas como Calendly, por exemplo, ferramentas de calendário, em que você se disponibiliza para ajudar naquela rede, porque às vezes a pessoa ela nem está querendo uma solução como a sua, ela nem sabe se ela precisa, mas de repente você se torna acessível para ela, né? Ela fala, estou com um problema tal, deixa eu te ajudar, como você precisar, como posso falar assim, me conta o teu problema que eu vou ver se eu consigo te ajudar, seja com a minha ferramenta ou com meu conhecimento. As pessoas acabam sendo super gratas, as pessoas acabam criando um vínculo, uma relação. Então isso é muito legal, ainda mais por conta da história da pandemia, né? Como a gente vai se relacionar aí a um evento, conhecer gente nova? É muito mais difícil. Né? Hoje está flexibilizando um pouco aqui, outro ali, mas é muito difícil. Então as comunidades têm um papel muito importante. Você se tornar acessível, se tornar, de novo, genuinamente acessível. Aquela pessoa que fala, eu estou aqui para ajudar, mas bloqueia tudo, não aceita nada, é uma outra história. Então essa é uma outra característica que tem funcionado muito bem. Né? Então eu conheço muita gente bacana, lógico, às vezes tem um pessoal meio perdido e tal, que você fala, por que eu estou começando? Mas mesmo nesses perdidos você tem um aprendizado. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso reverter uma situação que não faria sentido? E às vezes o ICP, né? Como eu não caio mais na mão do perdido. Também tem isso. Então você também vai identificando, vai vendo que a tua solução não encaixa para determinado segmento. Agora, seguindo nessa linha, engenheiro, vendedor. Tem aquele mito do vendedor comunicativo, o cara engraçado, o cara que consegue chamar atenção, o bom comunicador. Eu queria te perguntar, quais são as habilidades que você acha hoje para um vendedor de alta performance? Você acha que é o cara ser comunicativo, comunicador, engraçadão e tal? Ou você acha que vai para essa linha do cara conseguir saber criar as estratégias certas e alocar o esforço da maneira mais eficiente? Quais são as características, habilidades... quais são as habilidades que um vendedor de alta performance precisa hoje? Vamos lá. Acho que comunicação é fundamental. Tá? Eu acho que cada vez mais, né, vamos dizer o seguinte, a gente sempre fica naquela história de se vendas é arte ou é ciência. Né? Eu acredito muito mais em ciência, tá? Mas se você tem
uma facilidade de comunicação, e mais que comunicação, é informação de novo, né? Acho que assim, eu conheço gente que é engraçadão, gente que é legal e tal, ela chama uma atenção, mas não é profundo, vai até a página 2 talvez. Quando você tem informação, meio que aquela história, né? O pessoal brinca, né? Do elevator pitch, né? Por exemplo, né? Quando você está num elevador, né? O elevador, sei lá, tem 30 segundos para você contar para alguém. A comunicação é fundamental. Você tem que em 30 segundos, ou o que a gente chama de 30 second pitch, né? Que você tem 30 segundos para contar o que você faz para convencer alguém. Mas o que acontece se o elevador quebrar e você ficar um dia com uma pessoa lá do lado? Sabendo que em algum momento vai se salvar, que não vai ter nada mais sério. Você consegue ficar um dia conversando, tendo assunto e conseguindo desenvolver? Se você tem isso daí, essa característica, você é um bom vendedor. Tem tudo para ser um bom vendedor. Só que, né, usando a propaganda das antigas aí, né, potência não é nada sem controle. Então, o lado engenheiro da coisa, da sistematização, da ciência, é o que vai fazer tornar o negócio processual, né, tornar o negócio cada vez mais estruturado, organizado. Eu diria que vendas, tem certos momentos que vendas é chato pra caramba, tá? Não sei nem se... Não deveria falar isso? Talvez, não deveria, mas por que eu falo isso? É isso mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque assim, tem uma hora que o negócio fica tão organizadinho, estruturadinho, você sabe tudo. E aí, por isso que eu falo, as ferramentas são vitais para isso. Acho que eu agregaria dentro dessa parte de sistematização a parte de ferramentas, porque elas ajudam você a não esquecer, não perder, não se desorganizar e saber o momento certo de você, né, prosseguir com a venda. Eu comparo muito o processo de vendas como se fosse um jogo de tabuleiro. Vamos dizer que você joga os dados, por exemplo, você tem 2 dados, né, você pode jogar de 2 até 12, e você tem, sei lá, 100 casinhas para você ir jogando. Vamos lá, não adianta nada você acelerar tudo, vamos dizer assim, querer ganhar tudo numa jogada só. Porque não dá, o máximo que você vai conseguir são 12 casas. A não ser que você tenha você cai na casa número 12, você vai para o final e ganhou. Mas se não, então é uma construção, uma consistência, como a gente falou. Então é tudo, as pessoas têm que entender que uma venda não vai ser definida, vamos dizer, talvez numa primeira conversa. Né? Você vai o quê? Você vai poder encantar. A primeira conversa, né, não existe uma segunda chance para se causar uma boa primeira impressão. Então, você vai conseguir ter impacto. Eu uso um monte de clichê, um monte de frase feita aqui, que isso fixa. Isso fixa. É lógico, tem gente que usa isso de forma bem séria mesmo. Eu uso mais de uma forma brincalhona. Mas assim, falando que é clichê mesmo. Mas assim, isso tudo vai explicando, né? Então, como eu falei, né? E a questão da comunicação também, ela tem um momento certo de acontecer cada coisa, né? Acho que isso que às vezes a gente acaba esbarrando. Eu vejo, por exemplo, trabalhando muito com o negócio de geração de leads, e-mail marketing e tal, eu vejo como a gente recebe comunicações que são inconvenientes, como são desnecessárias, como são fora de contexto. Para quê? Né? Por que você não... às vezes, não, e todo mundo quer acelerar tudo, quer automatizar tudo. Por que você não usa isso para melhorar a sua comunicação, melhorar seu approach? Tem um monte de ferramenta para isso. Né? E no final das contas são relações humanas, a pessoa vendendo para a pessoa. Então por isso que a comunicação é fundamental, você tem que saber, né, transitar por todos os lugares, mas se você não tiver os processos, as ferramentas certas, eu acho que a chance de ter sucesso é muito, muito pequena. E quais são as características que as pessoas têm que ter? Tem que ser pessoas estudiosas, tem que ser pessoas que gostam mais de ouvir do que falar, tem que ser pessoas boas com número. O que você acha? Eu tenho uma aposta que eu acho que pessoas eu acho que matemáticos, engenheiros e psicólogos serão os melhores vendedores do futuro. Faz sentido. Porque hoje a concorrência é muito grande e a barreira de entrada das concorrências é muito pequena. Né? Então, hoje você pega o Instagram, tem uma pessoa que tem uma loja de moda que nem loja em shopping tem e ela pode ser mais relevante do que a Farm, que tem loja em tudo que é shopping pelo Brasil. Então, a barreira de entrada de competitividade é muito alta, é muito baixa, então muita competitividade. Então, acho que a pessoa de psicologia, a pessoa que tem um pouco dessa sensibilidade de comportamento humano, vai conseguir preparar mais a sua comunicação, vai conseguir. Eu até venho batendo muito nas aulas, falando que o novo camisa 10 do marketing de vendas é o copywriter. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver cursos, faculdades, porque o copywriter, a capacidade que você tem de tangibilizar uma ideia, de tangibilizar um diferencial, conseguindo colocar ele de forma escrita, que gere sentimento, que gere memória, que impacte, que chame atenção, é uma arte. É uma técnica. A gente fala arte, mas é uma técnica.
né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, quais são essas características que você mais acredita hoje na hora de contratar um vendedor pro teu time? Porra, tô aqui montando um time de vendas no Gestão. Tem até vaga aberta. A galera que quiser trabalhar no Gestão, vai lá no site que tem vaga aberta. Mas para contratar, qual é o melhor perfil para contratar de vendedor? É um cara que já trabalhou com vendas? É um cara que não trabalhou com vendas, mas era de um atendimento de uma empresa? Porque hoje em dia tem tido muito esse movimento. Sim. Pessoas saem do atendimento para atuar em vendas. Porque estão mais preparadas a ouvir. Então são menos manipulativas. Sim, tem isso também, verdade. Olha, eu gosto de pessoas que são genuinamente interessadas, vamos dizer assim, né? Pessoas que vão entender que vendas é um processo, que vendas tem um tempo, tem maturação, que você não está empurrando algo para alguém, que, como eu falei, né, que sejam comunicativas. Tem um componente também, que não é muito a minha praia, mas eu sei que você é um especialista nisso, nessa parte de comunicação por redes sociais, né, em termos de usar a sua imagem. Então, essa ousadia que se tem é um negócio que, para algumas pessoas, é uma característica muito determinante. Né? Não é muito meu feitio, apesar de ter facilidade de comunicação, e acho que às vezes falta um pouco nisso também, né? Querer trazer um pouco mais, se expor um pouco mais. Mas não necessariamente isso, né, para um bom vendedor, isso ajuda. Isso não é determinante, mas é óbvio que é um diferencial. Exatamente. Então, assim, essa questão da exposição hoje, as pessoas, né, elas viram um grande Big Brother também, né, se a gente for pensar. Então é importante saber o que a pessoa pensa, quais são as opiniões dela. Então por isso que eu acho que quanto mais uma pessoa for bem informada, interessada em saber que as coisas têm as suas fases para acontecer, melhor. Porque isso não só vai treinar também para ser um bom vendedor, como um bom gestor também. E, né, que acho que que esse é um grande, né, lance que a gente tem, que muitas vezes, né, um bom vendedor não necessariamente vira um bom gestor. E a gente acaba tendo uma outra falha, né, uma outra quebra, né, vamos dizer assim, em que a gente acaba não tendo a formação de grandes gestores, porque, né, eles acabam sendo bons vendedores e por algum motivo caíram de paraquedas para ser gestor. Nem todo mundo nasceu para isso. Né? E aí vem uma pergunta, você acha que todo bom vendedor é um bom gestor? Não, não necessariamente. Aliás, acho que... E você acha que tem como ser um bom vendedor sem ter um bom gestor? É capaz de você conseguir, porque eu já vi muita gente boa conseguindo se desenvolver com equipes ruins. Com gestores ruins, desculpa. Mas assim, então, porque aí também, né, por isso que eu falo, você tem sempre aquelas pessoas diferenciadas. Agora, eu já peguei muita empresa, especialmente empresas mais tradicionais, acho que empresas, inclusive, né, que aí acho que é muito do público que o gestão acaba atuando, que é pegar empresas que querem dar um twist, né, querem mudar a sua maneira de pensar. Sabe aquela história, mas nos últimos 20, 30 anos eu sempre fiz isso. Excelente. Então vamos nos atualizar. Mais ou menos isso. Eu cansei de ver. Eu pego muita gente. Imagina, desculpa, sem problema. Aquela frase do time bom não se mexe. Sabe aquela frase famosa? O time que tá ganhando não se mexe. Sim. E aí a pessoa falava assim, que hoje em dia se mexe sim. Porque a probabilidade, a grande probabilidade é que não continue ganhando. A velocidade do mundo, da mudança. Então, um time que está ganhando sim. Já visto curiosamente, se a gente for ver nas últimas Copas do mundo, né? Eu sei que a gente está falando de Copa, tem 4 anos de diferença. Tirando o Brasil, mas todos os times que foram campeões nos últimos 20 anos caíram na primeira fase da Copa seguinte. A Alemanha caiu nessa vez, a França tinha caído, a Espanha, todo mundo caiu. Então, assim, de certa forma, achar que você vai viver só com o seu pedigree, seu Gustavo, não vai. A última Copa? A última foi a França. Verdade, mas a Alemanha, que tinha ganhado anterior no Brasil, caiu na primeira fase, pateticamente. Então, assim, e aí, outra máxima que tem na área de vendas, né? A vida do vendedor começa e acaba em 90 dias, né? Quando a gente fala de trimestre. Você pode ir do céu para o inferno. Você pode ir do líder, da fotinho na parede. Eu lembro quando eu estava na Zendesk, quando eu fiz o meu melhor mês, né? Melhor trimestre e tal, que foi realmente algo... Tem outras coisas boas para contar até sobre essa parte toda de previsibilidade, forecasting e tal. Mas eu lembro que eu fiz números fantásticos, né? Para minha realidade e tal. Aí o meu chefe falou, ok, nice job. Aí para a próxima semana, eu falei, caramba, só isso? Um ok, next, good job, nice, né? job. Nice job, vamos para a próxima. Eu falei, cara, não posso comemorar nada? Não, acabou. Agora começa, já é o dia 2, 3 Mariano fala muito isso na Vetex, né? Ele fala, não se orgulhe e não comemore pelo seu passado. Vendedor não tem passado. Seja reconhecido pelo teu futuro, pelo que você está se comprometendo, pelo que você está mirando. Quando você estiver vivendo pelo seu passado,
Você está sendo medíocre. Tanto que no próprio, eu lembro no Indeed, quando eu estava saindo, eles tinham estipulado uma nova regra que todos os National Account Managers, que seriam os gerentes, como fala, os Key Accounts, vamos dizer, de todos os países, se eles tivessem feito as duas metas que tem de novos negócios, negócios recorrentes, por 3 trimestres seguidos, eles já automaticamente viravam seniors. Porque eles estavam provando que o quê? Que eles fizeram o número deles por 3 vezes seguidas. Pô, esse cara hat-trick, né? Estão on fire, então vamos premiá-lo por conta disso. Uma dica, uma sugestão, né? É uma coisa automatizada. Tipo assim, ó, faz, você tá garantido. E essa clareza na gestão faz muita diferença, né? O papel do gestor é conseguir pegar a estratégia da empresa, tangibilizar e direcionar para o time e conseguir fazer exatamente o time cumprir aquilo ali. Agora, quais são as características para ser um bom gestor, diferente de ser um bom vendedor? Quais são as características para ser um bom gestor? Vamos lá. Aí, com certeza, de novo, mais um negócio que parece clichê, mas é ouvir mais do que falar. Ouvir sua equipe, entender que quando eles estão com alguma dificuldade, não é só para dar desculpa, não é só para argumentar. Obviamente, em geral, se você já é um gestor, né, alguma experiência, alguma coisa, alguma prática que você já tem um pouquinho mais de... Né, já consegue identificar algumas coisas, mas identificar exatamente, né, os momentos que a sua equipe está precisando. Uma outra coisa que é da minha característica, né, eu não posso questionar os demais, mas eu nunca gritei com a equipe, eu nunca, como falo, me exaltei com a equipe de uma forma negativa, sabe? Porque eu acho que assim, poxa, na hora que você está na hora que você está numa situação, né, de necessidade, numa situação que precisa reverter um jogo, não adianta você querer, quando eu falo gritar é no sentido de, sabe, de querer arranjar um culpado, querer... Sabe, é muito lógico, gritar no sentido de motivação, de crescer é uma outra história. Isso é fundamental. Acho que estar sempre motivando, e quando eu falo motivar, não é só uhul, legal, vamos lá, levanta, pula e tal, não é necessariamente o meu perfil, mas muito mostrando, tipo, pô, se a gente fizer isso, a gente vai ter aquilo, mostrando cada vez mais de uma forma lógica que aquilo que a gente está almejando é possível de ser feito. Tornar cada vez mais o processo previsível, né? Que acho que é uma das características que eu sempre bato, né? Então... acho que aquela história, né? A gente vê muitos memes até com isso, né? De quando a gente vê, né? De repente alguém gritando para os outros remarem enquanto você está remando junto. Então você está realmente participativo, está junto com a equipe como se fosse mais um deles, né? Ajudar no que precisar. Eu acho que assim, nessas horas o gestor ele se mostra também um bom gestor quando ele vira um vendedor também. Quando ele está junto, também tentando ajudar a bater as metas, fazer os números. Por isso que é uma outra característica que é interessante, que eu vejo, que especialmente, né, em culturas de empresas globais, não vou dizer que é todo mundo, mas é muito comum do gestor não ter uma cota de vendas dele. Né? Que ele tá a cota do time dele, que é o que vai imperar. Então ele vai ganhar pelo time dele. Então ele tem que ajudar. Você acha que quem tem que saber isso? O gestor ou o CEO? A empresa inteira. Acho que assim, o que falta hoje muito em empresas de vendas é a transparência. Você falou, por exemplo, na questão de bonificação. Tem uns bônus que são muito complexos. Eu vejo às vezes para o mercado financeiro, não sei o quanto que é hoje em dia, mas era cultural, que tipo, quanto que é o bônus que você vai ter? Não sei. Em fevereiro do ano que vem, você vai saber quanto é, que eles vão de repente ver quanto... E até o pessoal falava assim, como que é? Eles davam um bônus suficiente para você... para você não ir para o concorrente, mas não o suficiente para você ficar de salto alto. Para você, né, entender que, tá aí, tá legal, agradeça por isso e tal. E nisso, muitas vezes, né, em geral eles entregavam em fevereiro e março, muita gente demandava logo em seguida, né, você esperava o bônus para isso. Eu não acho salutar isso, não acho saudável. É saudável aquela coisa, tipo, você sabe quanto você vai ganhar. Hoje, tipo, eu tenho, né, eu sei tranquilamente quanto que eu tenho na minha consultoria, quanto que eu vou ganhar, no Apollo, quanto eu estou prevendo ganhar também. Todos os negócios que eu desenvolvo, eu sei quanto eu vou ganhar, porque eu consigo, tendo previsibilidade, eu consigo organizar minha vida, minhas férias, meus luxos, meus hobbies, né? Algum presente a mais para minha filha, para minha esposa. Então, assim, quando você tem algo previsível, isso eu estou falando para a vida pessoal. Para a vida profissional. Eu ia chegar nesse ponto. Eu tenho até há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu comecei a ter uma saúde financeira maior, eu tive a ideia de organizar a minha vida financeira, porque uma das coisas que quando você começa a ganhar dinheiro, eu particularmente vi como um grande desafio, é que a maioria das pessoas pensam no que elas querem para ganhar dinheiro. Então, quero trocar de carro.
E aí vou ganhar dinheiro para trocar de carro. Então você ganha dinheiro já sabendo onde que você vai fazer com ele. Eu comecei a estudar muito coach financeiro, esse tipo de coisa, investimento. Tive que fazer isso quando eu vendi a empresa, que eu ganhei a bolada. E comecei a falar, cara, eu não posso ganhar dinheiro para ter algo. Eu posso pensar o que eu gostaria de ter para me inspirar a ganhar dinheiro. Só que quando você começa a realmente ter um crescimento do seu ganho muito grande, cara, fica fácil você começar a achar que você tem que arrumar uma coisa para comprar. Você começa a juntar, você fala, caralho, vou comprar de carro, cara, vou comprar um barco, porra, vou fazer isso. Você começa a querer, então você começa a pensar, a gastar energia pensando em coisas para comprar. O que te tira muito da produtividade. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu já vinha estudando muito sobre previsibilidade, já aplicava a receita previsível na X-Tech e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer um budget baseado com quanto eu faturei no ano anterior. Então se no ano anterior eu ganhei 20 mil de salário, 500 mil de palestra, 100 mil de Instagram, eu pegava aquilo ali e falava, beleza, quanto eu quero juntar disso aqui? Quero juntar 50%. Tá, 50%. Então no ano que vem eu tenho esse budget. Ou seja, no ano seguinte, que é o poder da previsibilidade, se eu começasse a crescer e ganhar o dobro, eu não mudava a minha vida. Eu não ficava atrás. Por quê? Porque eu tinha que entregar aquele resultado para mim. Porque eu só ia começar a meter a mão no dinheiro que eu estou ganhando esse ano, no próximo ano. Isso criou em mim uma busca por todo ano crescer 30%, 50% da minha receita, pessoa física, que, cara, hoje me tirou do patamar que eu tava. E não fez eu gastar mais dinheiro do que eu deveria. Me fez eu gastar menos dinheiro do que eu poderia. E não gastar mais dinheiro do que eu deveria. Trazendo essa realidade para a empresa, você é um mestre em previsibilidade, né? Já aplicou em algumas vezes essa estratégia. Quais são os principais pilares para se conseguir realmente construir uma estratégia de venda previsível? Primeiro, a utilização das ferramentas mais adequadas. E quando eu falo utilização, não é você ter um CRM qualquer de enfeite, né? Eu diria que quando a gente fala no preenchimento de informações, não é só para o seu chefe ver, vamos dizer assim, o que você está preenchendo. É justamente para... Porque tudo aquilo que você está colocando lá vai te ajudar a ter mais previsibilidade. Tá? Então eu tenho uma série de... Aí, enfim, é papo para a gente ficar anos aqui conversando e teria que mostrar também algumas coisas que são visuais. Aí quem quiser vir na aula do gestão. Isso, exatamente. Né? A gente está preparando tudo para poder fazer algo bem interativo, né? Então, assim, cada iniciativa que você faz lá tem um porquê. Né? Vou dar um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue sem ser algo visual. Mas, por exemplo, quando a gente fala de CRM, eu sempre gosto de registrar, eu sempre digo o seguinte, para cada negócio que a gente está trabalhando, uma oportunidade, uma empresa, sempre existe um próximo passo a ser feito. Né? Então, se você conhecer alguém num evento, manda uma mensagem dizendo, oi, prazer, legal, vamos manter contato, vamos marcar um café, alguma coisa cadência. Assim. Uma cadência, né? Régua de relacionamento. Exatamente. Para cada pessoa ou empresa que você está desejando você prevê ali, tipo, primeira vez que eu conheci a pessoa, durante os próximos 15 dias, 30, eu preciso... Não precisa nem ser tão detalhista assim, mas pensando assim, qual que é o próximo passo, né? Você pode até ter 2, 3 próximos passos, mas vamos pensar mais simples, um próximo passo. É que hoje a gente já tá, né? Já tem até uma regra. Eu tenho mais ou menos uma série de técnicas que eu poderia colocar, mas é que às vezes acaba dando mais trabalho. Beleza. Mas assim, mais pra gente poder começar. 3 contatos. No mínimo saber as tuas 3 iniciativas com aquela pessoa. Pode ser. Do momento que ela te conheceu. E também tem gente que de repente você vai dar um próximo passo, né? Mandar um oi, tudo bem, foi legal te conhecer e tal no evento e tal. E a pessoa tem gente que não. Tem gente que não vai responder, não tá nem aí, né? Responder. De tudo, Mas o que acontece? Por que é importante, né, você ter essa questão da atividade, né, que a gente não pensa? Se você tem, vamos dizer que você está com, 50 oportunidades aí em vista aí de empresas que você está conversando, negociando, prospectando e tal, você vai ter pelo menos 50 próximas atividades. Uma vez que você tenha isso no sistema, no CRM, você vai na área de atividades e tarefas, a tua agenda de vendas já está pronta. Essa é a grande sacada, você não perde tempo com aquilo que você fazer.
O vendedor que começa o dia falando o que eu vou fazer hoje, já começa perdendo tempo. Então, se você entra qualquer CRM, né, desses convencionais tem isso, você entra na área de atividades, se eu tinha, vamos dizer, hoje eu tenho programado, sei lá, 10 atividades de vendas. Então, eu vou olhar lá, empresa A, ligar para tal pessoa. Beleza, ligou, tal, conseguiu falar, não conseguiu, beleza. Próximo, enviar proposta, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Próximo. Beleza, você enviou a proposta, já cria uma nova atividade. Então, daqui, sei lá, vamos dizer que é a quarta da semana que vem. A quarta da semana que vem, essa atividade vai estar lá. Então, eu sempre falo, a gestão de vendas é gestão de tempo. Você tem mais tempo, você vai vender mais, se você quiser. Se você não quiser, você vai ter um tempo para relaxar, fazer outra coisa. Mas a grande sacada é você dosar a utilização do seu tempo. Eu, desde que eu entrei na Zendesk, quando participava de painéis, entrevistas, eu adorava criar algum tipo de polêmica, né, para poder dar uma aquecidinha. Eu sempre falava da história de que vendedor tem que estar no escritório, não na rua. Né? Então, aí o pessoal, nossa, como assim? Mas e o olho no olho? E o Brasil? A gente é... Não, vai no escritório. Eu lembro, eu ia para os Estados Unidos, ninguém saía do escritório. É tudo demo, Zoom. Eu já visitei o Zendesk lá no Vale do Silício. Lá em São Francisco, é fenomenal. Incrível, no meio da cidade, charmosíssimo. Super legal. Então, me chamava a atenção, ninguém saía de lá, só saía quando era coisa muito grande, quando era coisa de governo. Eu tinha que ir para Washington ou alguma outra cidade. Mas ninguém saía de lá. Eu falei, cara, e aqui no Brasil, eu tomando bronca do meu chefe, porque eu tinha um expense report razoavelmente alto. Não de valor, porque né, no Brasil, dólar, real é barato. Mas de ter muita atividade, ele fala, pô, você não tem que sair do teu escritório para tomar um café com alguém que vai gerar, sei lá, R$100 por mês, uma coisa assim. Eu falei, poxa, R$100 vezes 12, você pensa em lifetime value e tal. Ele falou, nos Estados Unidos, ninguém sai por menos de $5.000 de MRR, né, de possibilidade de recorrência mensal. Eu falei, caramba, mas no Brasil a gente tem poucos clientes, inclusive, que estão nesse patamar. Ele falou, seta uma barra e só sai depois disso. E nessa hora eu aprendi a ser vendedor. Acredite se quiser. Por uma bronca, ele falou uma frase que em inglês fica bonito, que é You are the CEO of your time. Né? Você é o CEO do seu tempo, você é o dono do seu tempo. E aí eu percebi que a questão de vendas está muito associada com o tempo. Está muito associada com a sua dedicação, com a forma como você utiliza as ferramentas. Por isso que hoje, para um bom vendedor, não começar com CRM é difícil. Você pode controlar via Excel, via bloco de notas, papel, celular. Vai ser mais trabalhoso. Mas é difícil, é trabalhoso. Você perde o controle. Aí você perde o controle, você... E qual é a rotina que você acha de um gestor eficiente? Tá, acho que vale tanto para o gestor quanto para o próprio vendedor. Conta a sua rotina. Você, segunda-feira faz um comitê para alinhar com o time os objetivos. Na quarta, ali na quinta, você faz alguma outra reunião geral para poder saber como é que está a semana? Depende, acho que depende de cada momento. Tá? Quando você está no momento vamos dizer, quase de guerra, vamos dizer assim, que precisa chegar nos seus números e tal, eu sempre gostava de fazer um alinhamento, um morning call, sei lá como a gente pode chamar, mas uma reunião de manhã, rapidinha, 15 minutos, só para a gente bater alguns pontos, ver como foi o dia anterior, né, dependendo do negócio, porque a maioria dos negócios que eu trabalho, um dia é diferente do outro, né, eu não cheguei a trabalhar com um negócio que você demora 1 ano, 2 para fechar, aquela coisa que você demora para ter novidade também. Sempre trabalhei com muita coisa que é de fácil venda, vamos dizer assim, venda mais rápida, é o que eu Ciclo mais gosto. Curto da venda. Ciclo mais curto e também aquela coisa que você consegue vender sozinho e às vezes com a ajuda de alguém. Né? Desculpa, você consegue comprar sozinho e com a ajuda de alguém, né? A venda acaba... O vendedor é mais... É o low touch que a gente chama, né? Então, assim, eu gosto desse tipo de venda, eu gosto de estruturar negócio nessa linha. Então, o que acontece? Numa situação dessa de guerra, todo dia, né, tipo, dá essa cadência, vamos dizer assim, todo mundo... O que eu falo? Uma coisa até que eu aprendi na Rocket, né? Que é a questão de você se apropriar dos seus números. Né? Então, se você perguntar para um vendedor, ele não souber dos números que ele está trabalhando, ele não se apropriou. E nisso ele não fica com isso na cabeça, não fica isso incomodando ele. Então, assim, por exemplo, qual que é a cota? Vamos dizer, ser vendedor, qual que é a tua cota? X. Quando você já vendeu Y, como está o seu pacing, né? Que é o teu ritmo. Se a gente faz mês a mês, já passou metade do mês, já tem que ter vendido, teoricamente, metade da cota dele. Não, estou abaixo, então vamos acelerar. Você então, tem de cabeça as dicas dos principais indicadores que um gestor precisa conseguir olhar e alimentar o time? Olha, assim, acho que o número de... Tem muitas delas que fala, não é só olhar os indicadores assim, né? Os indicadores são bons, mas às vezes eles são mentirosos, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo. Míopes, não é mentirosa. Míopes, acho que é melhor. Você acha que você está enxergando uma coisa e na verdade é outra. Então, por exemplo, número de oportunidades. Qual que é o número de oportunidades de verdade, qualificadas, bonitinho e tal, que um vendedor consegue tocar?
né, simultaneamente. Tipo, eu, de uma época, na própria Zendesk, eu tinha 150 oportunidades em aberto. Aí você fala, você consegue dar vazão a tudo isso? Não, é porque eu não sabia vender. Quer dizer, eu sabia vender em termos de comunicação, mas como gestão, aquela coisa super Caxias, não, isso eu não sabia, eu aprendi na prática. Então, por exemplo, em geral, um vendedor ele tem que estar trabalhando não mais do que 20 a 30 oportunidades de uma vez só. 30. Dependendo da empresa, 15 a 20, porque algumas são de giro mais 30 rápido. e aí vai variar, 30, 40. Depende da tua 35, geração de leads, se você está 25, conseguindo também. Então, tudo isso é muito metrificável, né? O ciclo de vendas é uma métrica importante. O ciclo de vendas entre cada etapa é muito importante. Né? Então, se você, por exemplo, né, vamos dizer que o ciclo de vendas de uma empresa é 3 meses e a parte contratual demora, sei lá, 1 mês, por exemplo. Então, você tem que saber que se você está, vamos dizer, você conseguiu ir para a parte contratual no dia número 80, pô, se a média é 30, você não vai fazer naqueles 10 dias, provavelmente. A não ser que você acelere para conseguir que o jurídico do outro lado, o pessoal cuide das burocracias. Então, você tem que estar isso muito metrificadinho. Então, você deixa, beleza, putz, agora vai para contrato, vou fechar. Tudo bem, você vai fechar, mas tem que fechar nesse trimestre, não no próximo. Então, assim, é muito um joguinho de... Ou seja, a meta... Oi? Acho que a dica que fica pra galera é que a meta não importa só o volume, mas o tempo que você conseguiu trazer aquele volume. Sim, e assim, e depende também, né? Acho que tem... Entender que, por exemplo, cada empresa tem certas características na hora até de bonificar, de colocar meta e tal. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre olhei, a empresa tem aceleradores, né? O que são os aceleradores, para quem não conhece? Quando você, de repente, atinge a sua meta antes, ao invés de você ficar, né, sem fazer mais nada, só esperando o tempo passar, eles incentivam, inclusive, dão metas, né, dão bonificações ainda maiores proporcionalmente para que você aproveite o resto do mês e não jogue para o mês seguinte, né, para o trimestre seguinte. Então, esse tipo de acelerador é um negócio que eu sempre usei, né? Tipo, aproveitar quando você tem aceleradores para tentar antecipar a receita, tentar ganhar mais. Né? Tem muita estratégia, muita técnica. Não se satisfaça só em vender, mas tenta vender com uma condição que seja boa para a empresa, para o teu cliente. Uma característica que eu recomendo sempre para empresas aqui no Brasil, que não é tão comum, a gente tem aqui a cultura do parcelamento. Né? Então, você fecha um negócio no anual, mas você paga mês a mês. Isso, por exemplo, né, nos Estados Unidos, não é. Acho que eu nem conheço. Na verdade, ou você paga mês a mês, não é cultural. Paga mês a mês, você pode cortar a hora que você quer, ou você paga um ano antecipado com um belo desconto. Então, isso é uma estratégia que sempre olha. Tudo que você puder ganhar mais, tendo às vezes o mesmo trabalho, às vezes. Isso provavelmente vai impactar na tua LTV, né? Que já vai ficar maior. Vai. E com isso você vai poder ter um CAC também um pouquinho maior, porque você vai conseguir puxar bastante. Se antecipa. Nunca é demais você antecipar, já garantir, né, a permanência de uma empresa. Né? Isso é muito bom. Mas quer ver, em termos de algumas metas, não só as metas, por exemplo, mas eu vou dar um outro exemplo de processo. Pode ser meta ou indicador, né? Que você acha interessante a pessoa olhar. Claro. Essa de ritmo que você falou é bem interessante. De ritmo, né? Ou pacing, que a gente chama em inglês, essa é bem interessante, então você entender. E isso é uma coisa curiosa, né? Quando você está num trimestre de vendas, quase sempre, naturalmente, o último mês de um trimestre, você vai estar acelerando para conseguir o resultado. É normal. Então você vai dar todo o seu gás, cansou, e no mês seguinte, teoricamente, já tem um residual disso daí. O que acontece? Então você acaba tendo uma venda legal no primeiro mês do próximo trimestre, por mais que você já está mais relaxado, né? Então você acaba tendo uma vendinha boa. No segundo mês, se você bobeia, aí é onde está o fiel da balança. Se o segundo mês você bobear e não continuar crescendo, você não consegue buscar. Você talvez não consiga buscar o terceiro mês. Então, tudo isso daí, quando você se apropria disso, você entende, as coisas ficam muito lógicas. Fica muito fácil você entender. Vou dar uma outra dica que eu costumo usar e falar bastante, é que o bom vendedor, né, para ter uma performance melhor, ele tem que ter pelo menos 2 monitores. Né? Aí você fala, mas por que é um luxo, um exagero? Sabe onde eu aprendi isso? Na Wix. Sei. Quando eu fui visitar eles no Vale do Silício, eu entrei na área deles e todos os funcionários tinham 2 monitores. Tá. E aí eu cheguei no Brasil, eu nem cheguei no Brasil, eu liguei pro meu sócio de lá e falei, cara, tô aqui, conversei com a head de atendimento deles e todo mundo tem 2 monitores porque faz a produtividade aumentar em quase 50%. Principalmente na área de suporte. E lá, a área de atendimento e suporte, que na época de X-Tech era muito grande, né? Era a nossa área que mais doía, porque para uma empresa SaaS, uma empresa de recorrência, suporte é o marketing. É onde você constrói marca. Sim. Onde você faz a pessoa se encantar e indicar para todo mundo. Sim. E aí o que eu tive que fazer? Eu peguei e botei 3 monitores na galera do suporte.
que era um monitor para o cara ficar com o ticket aberto, era um monitor para ele abrir a loja do cara e era um monitor para ele procurar a resposta da loja. E isso fazia uma diferença gigantesca na entregabilidade do trabalho do cara. Isso é característico. Toda empresa lá fora, eles dão mais de um monitor. No caso de vendas especial, eu sempre faço isso, né? O meu monitor principal, né, o que está na minha frente, e o da esquerda eu uso para estar sempre aberto o meu CRM. É assim que eu faço. Então, se eu só tenho... Hoje você vai no meu escritório, eu tenho vários monitores, sou meio paranoico com isso. Tá? Mas, assim, eu preciso fazer uma intervenção aqui para falar que se for para ter monitor, é para ter monitor da Dell. Por favor. Boa. Porque a Dell é a nossa parceira. Então, se for para ter monitor, é monitor da Dell. Tem até uns wide bonitão lá. Então é da Dell, por acaso? Eu não, mas eu aceito um de presente, se quiser. Aí é com a Dell. Tem um da Dell, sim. Tem um da Dell. Todo mundo tem um monitor, um computador da Dell. Todo mundo tem. Entendeu? A Dell é igual Coca-Cola. Tá em todo lugar. Todo mundo tem. Boa. Mas só complementando, então, assim, um deles sempre ligado no seu CRM, né? Então você olha a parte de tarefas, de atividades, do teu funil, do teu forecast e tal, sempre ligado. Como eu tenho mais do que... Eu tô com 3 e uma TV lá se precisar para alguma coisa. Um deles eu só deixo para as coisas que são acessórias, né, eventualmente. Para um e-mail que vai pipocar, às vezes para um WhatsApp web, ou música, qualquer coisa que eu vou usar. Então, mas sempre o da esquerda é o que eu uso para deixar o meu CRM ligado, tarefas, atividades. Então, assim, não ter como você perder e não saber o que está acontecendo. Uma outra dica também, né, que agora na época de pandemia é mais difícil, mas a outra característica que você vai ver em muitas empresas, no Brasil também já é mais comum, é você ter nos pátios, né, nas áreas abertas, você ter muito indicador na TV, muita ferramenta, muita solução como chama, de gamificação de vendas, vamos dizer assim, né? Que é algo que ainda não é. O dashboard, ele ajuda muito o trabalho do vendedor, né? Não, ele ajuda porque e também vira uma coisa motivacional, né? Tem até uma categoria que eles chamam, né, de Sales Motivation, de ferramentas, que é um negócio que mal nasceu ainda no Brasil, que é um negócio bem interessante, porque você consegue trazer todo aquele lance da competitividade, uma competitividade mais saudável até, né? Então eles fazem muito com até coisas que parecem como você está no programa de TV, quando você consegue vender, né, tem fogo de artifício, faz umas coisas, brincadeiras legais que isso acaba motivando, estimulando as pessoas, né, uma brincadeira saudável. A questão da premiação é muito importante, você tinha perguntado, né, de rituais, o que fazer. Alguma dica para fazer uma grade de premiação? Então, a premiação, quando a gente fala de alguma boa prática? Boa prática, eu falo de bonificação, quanto mais simples a bonificação, melhor. Quanto menos conta a pessoa tiver que fazer para entender quanto que vai ganhar, é melhor. Porque senão fica aquela situação muito de tipo, esse mês eu estou planejando ganhar, sei lá, X, né? Vamos dizer, 10 mil reais de bônus eu vou ganhar esse mês. Mas espera aí, mas você fez tal coisa? Não fez. Então, se você fizer a conta disso, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, você vai acabar, talvez você não consiga tirar esse bônus. Aí tudo é muito complicado, muito, sabe? Tem que ser uma coisa simples, sabe? Uma coisa que basicamente, ou um valor proporcional, ou uma coisa que é muito comum, né, em empresas globais, que você tem uma cota para você atingir. Se você atingir, você ganha a tua cota de 100%, né, que é uma coisa comum, um pouquinho diferente daqui, né, que a gente vai muito pelo percentual do que foi vendido. Enfim, tem várias estratégias, mas quanto mais simples, melhor. E eu gosto muito de premiar duas coisas, né? Algumas coisas são objetivas, como, né, a parte de comissionamento, de números mesmo, e algumas outras atividades que são mais, objetivas e algumas são mais subjetivas, né? Então, eventualmente, sei lá, quase como se fossem uns OKRs, só que de uma maneira que você consiga mensurar melhor, mais focado para vendas, né? Então, muita gente chama isso de MBO, que é Management by Objectives. Tem alguns objetivos que você tem que ter. Então, por exemplo, eu como gestor aqui na época da Zendesk, eu tinha que estabelecer algumas parcerias. Então, eu tinha que ter X parcerias por trimestre. Né? Isso é um negócio que não tinha a ver com meus números, né, efetivamente, né, de vendas, mas tinha a ver com outras características, outras iniciativas que eu precisava fazer também para desenvolver. Sensacional. Galera, passamos de 1 hora de podcast. Estou muito feliz. O podcast hoje foi incrível. Deu para ver, para mostrar para vocês também a bagagem que o João tem. Já passou por empresas incríveis que são benchmark em seus segmentos e vai estar isso e muito mais disponibilizado com toda a curadoria, com toda a parte tática para vocês na imersão do G4 Aceleração em Vendas. Vai ser uma imersão presencial com ele e outros 2 mega mentores que ajudam muito a gente, que ajudam várias empresas no Brasil. Então fiquem ligados para vocês terem mais informações sobre isso, tá? João, seguinte, momento final do podcast.
o nosso convidado tem que fazer uma dancinha do TikTok. Sacanagem. Tô brincando. Não tava no script isso. Não tava no convite, porra. O cachê vai ser mais caro, hein? Seguinte, cara, aquela dica final pra quem tá assistindo a gente e quer estruturar, ou quer mudar o gestor de vendas, quer definir um indicador, qual é aquela dica que você dá pra todo mentorado teu, pra todo cliente de consultoria, aquela dica final, aquela dica que... A galera vai sair daqui e vai te seguir no Instagram. Porque vai ser aquela dica que vai falar, cacete, qual é essa última dica? Vamos lá, acho que é Fatality, investir... vamos apelidar de Fatality. Vamos lá, tem tanta coisa, tentar condensar, mas seria, acho que investir, né, em ferramentas e treinamento. Porque acho que se dar todas as condições, né, você permitir com que seu vendedor, né, esteja confortável para desempenhar, né, o que ele sabe, né, o que ele busca, né, aprender, saber, para ter uma melhor performance. Então, dar as condições adequadas para o seu vendedor. Acho que isso para todo gestor, quem não tiver isso, talvez consiga alguma coisa por sorte, por talento, ter um produto muito bom, mas assim, o papel do gestor nessa parte é fundamental. E quem não tem um gestor focado na gestão do time, mas um gestor que também vende, qual é a sua dica para esse cara? Acho que assim, é saber se colocar, vamos dizer assim, tem um momento que ele tem que se colocar como gestor, tem um momento que ele tem que se colocar como vendedor. Então, acho que assim, ele saber colocar, diferenciar esses dois chapéus, né? Porque eu acho que isso... Né? É difícil você ser um bom vendedor e um bom gestor. Hoje eu... O ideal, então, eu ia falar isso, o ideal é abandonável. O ideal é quando você tem um gestor, quando você está começando a formar um time, você coloque alguém focado na gestão do time, fazer o time ser melhor, né? Se você conseguir... É a mesma coisa que eu falo, quando eu falo de a pessoa que é um bom vendedor, ele ser um bom entregador, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que é boa de vendas, mas ela não é boa de entregar aquilo que ela está vendendo. É difícil você ter esses dois chapéus, porque a pessoa que está vendendo, ela quer estar vendendo. Você está no papel de entregar, você quer fazer o melhor disso daí. Então, se a pessoa não tem a consciência de dividir bem esses dois chapéus, ela não vai desempenhar um bom papel. Eu, quando eu estou, né, naturalmente, eu sempre estou vendendo, vamos dizer assim, mas quando eu estou nas minhas consultorias, né, em geral são sessões de 1h30 que eu faço, eu, naquele momento, o celular desligado, não estou olhando nada, vendendo, estou sendo o melhor entregador, vamos dizer assim, não sei uma palavra melhor, que eu posso ser. Mas saiu de lá, voltei no modo vendedor, estou vendendo. Então, assim, você saber dosar e colocar o chapéu na hora certa de cada uma das situações. Fechado. Bom, galera, esse foi o 5º episódio. João Olivério, o cara que é um mito, uma lenda nas vendas. Que você curtiu, compartilhe, comente, segue aqui o nosso canal. Segue lá também o meu YouTube, Alfredo Soares Empreendedor. Segue lá, que tem os cortes dos melhores momentos para vocês acompanharem lá e outros vídeos. Qual é o teu Instagram? Deixa tuas mídias aí. Eu tô no... Hora do merchan final. Hora do merchan do convidado agora. Me procura mais LinkedIn, acho que eu sou mais da praia do LinkedIn do que Instagram. Um cara é um mas vendedor de pedigree, um cara é um vendedor sério, é LinkedIn. Não é. Que eu falei, não tem essa ousadia que você tem ainda. Eu tem que trabalhar mais a imagem. Eu tento LinkedIn, mas eu acho o LinkedIn mais difícil. Eu acho o contrário, porque eu acho que assim, a gente acaba expondo de outras maneiras, né? Acho que até o tipo do conteúdo é diferente. Então, com certeza. Um conteúdo mais profundo, tem que ter mais profundidade. Você tem que parar e realmente escrever, gastar um tempo maior. O Instagram é dinâmico, você tá toda hora. O Instagram é isso aí, o Instagram é conteúdo mais curto. Então acaba sendo mais prático. Exatamente. Então procura João Luiz Olivério, mais fácil. O Instagram é João Olivério. A gente vai botar o link aqui. É mais fácil, mas é tranquilo. Bom, é isso aí. Não esquece de compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp. Manda para todo mundo que você não gosta e também para quem você gosta. Tamo junto e bora vender. Valeu! Valeu!